Em algum lugar perdido no Oceano Índico, longe dos mapas e fora dos roteiros turísticos, existe um arquipélago cercado de mistérios e tentações. Um paraíso escondido onde a cultura, o charme e a sensualidade caminham lado a lado. Estamos falando das Ilhas Comores, um dos lugares mais enigmáticos e pouco explorados do planeta. Aqui as mulheres têm o poder. São elas que escolhem o marido e mandam na casa. Coincidência ou não, a flor afrodisíaca mais cobiçada do mundo nasce aqui, usada em perfumes de luxo e em rituais sensuais como o micidano, onde uma pasta é aplicada no rosto como símbolo de sedução. Mas não é só isso. Nas Comores, há uma ilha em especial onde dizem viver as mulheres mais bonitas da África, e muitas delas têm uma queda por turistas latinos e ocidentais. Neste vídeo você vai explorar um lugar onde vulcões ativos ameaçam o céu, escravos fugidos encontraram liberdade, e culturas africanas, árabes, persas e europeias se misturaram para formar uma das paisagens humanas e naturais mais impactantes do planeta. E tem mais, rituais com caveiras humanas e crenças antigas em demônios chamados djinns que, segundo os locais, possuem e controlam as pessoas. Ficou curioso? Então segura firme, porque o que você vai descobrir aqui vai te surpreender. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo explorar as misteriosas Ilhas Comores. Localizadas entre Madagascar e a costa de Moçambique, no meio do Oceano Índico, estão as Ilhas Comores, um país africano perdido no tempo e no mapa, um dos destinos menos conhecidos e visitados do mundo, mas também um dos mais bonitos, sensuais e surpreendentes. Este arquipélago é formado por 4 ilhas principais: Grande Comora, Morelli, Mayotte, reivindicada pela França, e a sedutora ilha de Anjouan, onde se acredita que vivem as mulheres mais bonitas da África. Embora muitas pessoas nunca tenham ouvido falar dessas ilhas, as Comores têm tudo para encantar quem se atrever a descobrir seus segredos. Este arquipélago está repleto de praias virgens, selvas tropicais, vulcões ativos e uma mistura cultural tão forte que parece saída de um romance de fantasia, mas o que realmente o torna especial não é apenas sua paisagem de cartão postal, mas sua história repleta de mistérios, resistência, rituais, tradições únicas e mulheres lindas. Ao longo dos séculos, as Comores foram um ponto estratégico para comerciantes e piratas, escolhidas por árabes, africanos, persas, hindus e europeus como refúgio e território cobiçado. Essa mistura tão variada de povos e etnias criou uma identidade única, dando origem a uma das misturas raciais mais exóticas e belas do planeta. As Comores foram conhecidas, durante séculos, como as Ilhas dos Escravos, não só por serem um refúgio para aqueles que fugiam da opressão, mas também pela história épica dos cimarrones, escravos fugitivos que escaparam das plantações e das correntes, encontrando neste arquipélago um lugar para renascer. Há alguns séculos, milhares de homens e mulheres fugiram da costa africana, cruzando mares desconhecidos e muitas vezes mortais, em busca de liberdade. Nas Comores, encontraram um refúgio onde se livraram das correntes, fundando assentamentos secretos entre vulcões e a densa vegetação tropical. O termo cimarrão vem do espanhol e é usado para descrever aqueles que fugiam para a selva, lutando pela liberdade em territórios remotos e desconhecidos. Nas Comores, esses cimarrones não só sobreviveram, mas prosperaram, deixando uma marca na cultura e na identidade do arquipélago. Esses corajosos fugitivos não só escaparam da escravidão, mas trouxeram consigo uma cultura rica, vibrante e diversificada. Ao longo dos anos, os cimarrones se misturaram com as comunidades árabes, etnias bantus e comerciantes da região, criando uma identidade única que ainda perdura na ilha. Foram eles que, ao fundar essas comunidades clandestinas, garantiram que sua história não fosse esquecida, transmitindo suas tradições ao longo de gerações. Esses escravos africanos têm muito a ver com a manutenção de tradições ancestrais nas Comores, como a crença em demônios chamados djinns, danças sensuais ou rituais realizados com crânios humanos, que você conhecerá mais detalhadamente posteriormente. A influência desses quilombolas também é vista na música, na dança e em outras lendas locais que continuam sendo contadas com orgulho. E provavelmente tem muito a ver com o empoderamento das mulheres, já que, numa sociedade de maioria muçulmana que mantém tradições como a poligamia, aqui geralmente são as mulheres que mandam. Essa mistura de sangue deu origem a uma população de beleza única, especialmente visível em uma das ilhas mais carismáticas deste arquipélago, conhecida como a Ilha de Anjouan, ou a Ilha das Mulheres Bonitas.
Nessa ilha, muitos dizem que vivem as mulheres mais bonitas de toda a África, uma beleza que parece vir não só da mistura ancestral, que dá à população uma pele escura com tons dourados, traços delicados e uma elegância natural, resultado de séculos de fusão entre os genes bantus e árabes, mas também de uma lenda fascinante. É que nas Comores, muita gente diz que a beleza das mulheres de Anjan vai além da genética. Entre as muitas lendas locais, tem uma que conta como um deus ou espírito antigo, conhecido como Kuzaima, abençoou essa ilha com um dom especial, para que suas mulheres fossem as mais bonitas do mundo. Dizem que esse deus, ao se apaixonar pela pureza e elegância das habitantes da ilha, concedeu-lhes uma graça sobrenatural, que seria transmitida de mães para filhas por toda a eternidade. É por isso que, na ilha de Anjoa, essa beleza é vista não só como um presente físico, mas também como um dom e um presente espiritual, ligado a rituais secretos de beleza passados de geração em geração ao longo dos séculos. Não é por acaso que essa ilha ficou famosa não só pela paisagem paradisíaca, mas principalmente pelo seu povo. Neste país a religião majoritária é o islamismo, uma religião trazida pelos comerciantes árabes há séculos. Desde então, o islamismo faz parte essencial da vida cotidiana das pessoas nas ilhas, marcando os costumes, alguns tão controversos como o de os homens poderem ter várias esposas, bem como as celebrações e até mesmo a arquitetura. Mas apesar do que se poderia supor, tendo em conta esta realidade, o poder em muitos lares das Ilhas Comores está nas mãos das mulheres, e não dos homens, uma liberdade feminina que é tão fascinante quanto inesperada. Normalmente são elas que mandam, embora muitas vezes nos bastidores, é por isso que são as mulheres que controlam a economia familiar, bem como as que decidem sobre os assuntos mais importantes do lar e, acima de tudo, as que escolhem o marido. A escolha do marido nas Ilhas Comores não depende do homem, mas da mulher, ela quem decide com quem se casar, com base no seu próprio julgamento e na compatibilidade com os seus interesses e valores. Essa prática tem raízes em uma estrutura social que dá às mulheres um poder considerável sobre suas vidas, um poder que se reflete na forma como a família é organizada. A decisão de se casar está ligada à autonomia dessas mulheres para escolher o que consideram melhor para o seu futuro, incluindo sua felicidade e também seu bem-estar econômico. Embora, como você bem sabe, a sociedade comorense seja muçulmana, existem realidades que parecem incompatíveis com esse poder das mulheres, como a poligamia, uma prática aceita aqui que permite que um homem se case com várias mulheres. Você provavelmente se pergunta que poder uma mulher pode ter nessa sociedade se existem realidades como a poligamia, mas como você verá agora, esse sistema não funciona da mesma forma que em outras culturas, onde o homem decide quantas esposas terá. Nas Comores, a poligamia só existe se todas as mulheres envolvidas concordarem com a situação, ou seja, a mulher também tem a última palavra nesse aspecto e pode aceitar ou rejeitar a ideia de compartilhar seu marido com outras mulheres. Nessas ilhas, se uma mulher não concorda que seu marido se case com outra, a proposta é rejeitada diretamente e não é levada adiante. Dessa forma, embora essa prática seja legal e possível, sua realização depende da escolha da mulher na tomada de decisões. Esse controle feminino sobre os aspectos fundamentais da vida familiar, incluindo o casamento e os relacionamentos, é uma tradição profundamente enraizada nesse canto esquecido do mundo. Nessa sociedade, as mulheres não só cuidam dos lares, mas também moldam o destino pessoal e familiar dentro de sua comunidade. Tudo isso tem a ver com o fato de que aqui também acontece uma das cerimônias mais peculiares do continente africano, o Grand Mariage, considerado o casamento mais caro da África. Nesse ritual ancestral, um casal, principalmente o homem, precisa gastar uma fortuna para mostrar seu compromisso, status e respeito pela cultura. Por isso, o Grand Mariage não é um casamento qualquer, mas um evento majestoso que pode durar vários dias, no qual se sacrifica gado, se oferece comida a centenas de convidados e se presenteiam joias e até casas. O Grand Mariage é tão importante que, sem esse ato, um homem não pode aspirar, por exemplo, a cargos políticos, nem obter o respeito de sua comunidade. Dizem que esse tipo de casamento é o mais caro de toda a África, e o curioso é que muitos comorenses se endividam por anos só para poder cumprir esse ritual de passagem obrigatório na comunidade. Como você vai ver agora, a origem dessa tradição é tão antiga quanto fascinante. Durante séculos, numa sociedade onde a linhagem era transmitida pela linha materna,
o prestígio familiar não era medido apenas em terras ou gado, mas, sobretudo, na capacidade de honrar as mulheres do clã. Foi assim que o Grand Mariage nasceu, não só como uma cerimônia espetacular e cara, mas principalmente como um símbolo de maturidade social, compromisso e consolidação do respeito dentro da comunidade, especialmente em relação à figura feminina, considerado o coração do lar e herança. Além disso, acredita-se que, nos tempos antigos, quando as Comores eram ponto-chave nas rotas comerciais do Índico, as alianças matrimoniais também serviam para tecer redes de influência entre famílias poderosas, muitas delas com conexões árabes, persas e africanas. O Grand Mariage se tornou assim, uma forma de exibir poder e compromisso, banquetes que duravam dias, joias brilhantes, perfumes exóticos, danças rituais e presentes que mostravam que aquela família era capaz de oferecer o melhor. Com o tempo, essa cerimônia ganhou tanta importância que nenhum homem nas Ilhas Comores podia aspirar a um cargo político importante se não tivesse celebrado seu próprio Grand Mariage, o passaporte social definitivo. Mas as mulheres das Comores não só escolhem o marido, ou são a principal razão pela qual cerimônias como o Grand Mariage são mantidas, elas também influenciam as decisões familiares e comunitárias e são até responsáveis por preservar rituais milenares como o micidano, um tratamento de beleza com uma pasta branca feita à base de sândalo e coral, símbolo de sensualidade nas Comores. Essa mistura natural serve como protetor solar e cosmético, mas também é um símbolo de pureza e coqueteria feminina, que costuma ser aplicado especialmente em momentos especiais, como quando há visitas importantes ou quando se pretende seduzir. É uma forma de expressão íntima e cultural que reflete o orgulho das mulheres comorenses por sua identidade e beleza, um poder feminino que não só se sente nos lares, mas também impulsiona a economia local. Já que, nas Comores, muitas mulheres lideram negócios, cultivam terras e até gerem comércios, especialmente em torno de produtos ancestrais como a flor de ylang-ylang. Essa flor é um afrodisíaco natural com um aroma inebriante e tem sido, durante décadas, o segredo mais bem guardado dos perfumes mais exclusivos do planeta. Na verdade, marcas icônicas como a Chanel têm usado essa flor em suas fragrâncias mais emblemáticas, como o lendário Chanel número 5. Foi justamente essa flor afrodisíaca que, anos atrás, colocou essas ilhas esquecidas no cenário mundial, dando-lhes um prestígio inesperado e envolvendo-as em um ar de exotismo, sensualidade e elegância que ainda perdura. As Comores se destacam como o maior produtor mundial da flor de ylang-ylang, uma flor que se tornou objeto de desejo das grandes casas de fragrâncias de Paris, Milão e Dubai. Essas casas competem para obter sua essência mais pura, que muitas vezes conseguem graças a essa maravilha natural que só cresce neste canto único do mundo. As mulheres comorenses aplicam-na tradicionalmente na pele e no cabelo, o que lhes confere um aroma floral intenso, que perdura mesmo quando suam. Este aroma natural e envolvente é considerado, no país, como um símbolo de sensualidade e distinção feminina. O poder das mulheres nas ilhas é tão grande que abrange até mesmo a gestão das propriedades nesse país. Quando um homem se casa, ele não leva a esposa para sua casa, mas é ele quem se muda para a casa dela. Em muitos casos, elas herdam a terra, decidem sobre a criação dos filhos e cuidam dos assuntos familiares mais importantes. Esse matriarcado silencioso moldou gerações de mulheres comorenses fortes, bonitas, discretas, mas profundamente influentes. Não é raro ouvir nas aldeias que o homem fala, mas é a mulher que decide, um ditado que poderia se estender a muitos outros países do mundo. E aproveitamos para perguntar: você acha que a mulher tem a última palavra e é melhor não tentar o contrário? Vai ser ótimo ler seus comentários. Nestas ilhas, o poder feminino também se expressa de forma sutil, mas impactante, nas danças tradicionais que acontecem principalmente em casamentos e celebrações. Entre as mais conhecidas está a Maulida Chengue, uma dança em que os corpos femininos deslizam em movimentos suaves e cadenciados, acompanhados por cantos antigos. Essa coreografia é uma linguagem sagrada e sensual que comunica desejo, poder e conexão ancestral. Muitas vezes, só os homens selecionados podem assistir, o resto deve imaginar o que está acontecendo, como se fosse um segredo sagrado. Por tudo isso, muitos viajantes ficam surpresos ao descobrir que essa sensualidade natural nas Comores não é provocação, mas parte de uma identidade profunda, ligada até mesmo à espiritualidade. É que nas Comores,
onde florescem plantas afrodisíacas como ylang-ylang e as mulheres perfumam a pele com essências que despertam os sentidos, não faltam aqueles que acreditam que há uma força sobrenatural por trás de tanta beleza. Alguns idosos contam que, antigamente, quando um forasteiro olhava com desejo para uma mulher, os homens da aldeia não viam isso como luxúria, mas sim como uma possessão demoníaca. Diziam que os gens, que é o nome que dão aos espíritos invisíveis e demônios com desejos intensos e muitas vezes malignos, podiam entrar no corpo dos homens e manipular suas emoções. Esses gênios, presentes nas tradições orais do islamismo africano, são parte essencial do imaginário comorense. Acredita-se que esses gens, ciumentos e apaixonados, se apaixonam por mulheres humanas, especialmente aquelas que exalam beleza e sensualidade natural. Não é raro ouvir relatos de mulheres que afirmam ter tido sonhos íntimos com espíritos, sentindo carícias invisíveis durante a noite. Algumas até afirmam ter sido possuídas por gens apaixonados que não toleravam homens de carne e osso ao seu redor. Para se protegerem desses seres invisíveis, existem rituais realizados por xamãs que conhecem os segredos do oculto. Alguns desses rituais incluem caveiras, pedras vulcânicas e perfumes sagrados, rituais que, muitas vezes, são realizados em intimidade no interior de cavernas, longe de olhares curiosos, combinando orações islâmicas com fórmulas ancestrais profundamente africanas. Nos cantos mais secretos das Ilhas Comores, ainda se praticam rituais que parecem ter saído de outro tempo ou de outro mundo. Alguns dos mais inquietantes estão relacionados com os gens, esses espíritos invisíveis que, segundo a tradição, podem possuir, seduzir ou atormentar os humanos. Em certas aldeias, quando uma pessoa tem sintomas inexplicáveis como mudanças extremas de humor, atração sexual incontrolável ou sonhos proféticos, os mais velhos não duvidam do seu veredicto, acreditando, na maioria dos casos, que há um gênio dentro dela. Para expulsá-lo ou acalmá-lo, recorrem-se a xamãs que ainda conhecem os segredos da magia antiga. Entre suas ferramentas estão amuletos, conchas marinhas, óleos afrodisíacos, ou ossos e caveiras humanas. Essas caveiras são colocadas em altares improvisados, cercadas por flores de ylang, banhadas com fumaça de sândalo e tratadas como se contivessem a alma de um protetor invisível. Esses rituais não são espetáculos turísticos nem são mostrados abertamente, eles acontecem em casas fechadas, cavernas vulcânicas ou perto de árvores sagradas. Só alguns poucos já testemunharam, mas quem viu fala de uma atmosfera tão densa quanto mágica, onde o perfume das flores, o som dos cantos e a presença desses ossos criam uma espécie de portal para outra realidade. É que, nas Comores, tudo parece ter alma, as plantas, as mulheres, os perfumes e até os vulcões. É por isso que essas ilhas também são conhecidas como o País dos Vulcões, já que tem uma geografia vulcânica única, composta por paisagens dramáticas esculpidas pela atividade sísmica ao longo de milhares de anos. Este pequeno arquipélago do Oceano Índico tem 3 vulcões ativos, que não só moldam o terreno, mas também a vida e o misticismo dos seus habitantes. O mais famoso de todos é o vulcão Karthala, situado na ilha de Grande Comore. Este colosso natural não só domina o horizonte da ilha, mas também é considerado o vulcão mais ativo do mundo nas últimas décadas, já que entra em erupção regularmente a cada poucos anos. As violentas erupções de fogo e cinzas têm gerado fascínio e medo em partes iguais, tornando Karthala um dos pontos mais emblemáticos deste país mágico. O topo do Karthala não é só um pico vulcânico qualquer, lá. As fumarolas soltam gases sulfúricos que criam uma paisagem tão misteriosa quanto assustadora. Essas nuvens de vapor, que saem das profundezas da cratera, não só mostram que o vulcão está sempre vivo, mas também dão ao lugar uma atmosfera de outro mundo, como se a gente estivesse andando na superfície de um lugar remoto e misterioso. Apesar do perigo latente, muitos aventureiros e amantes da natureza sobem até o topo para admirar a grandiosidade da paisagem e sentir a força da terra em seu estado mais puro. O contraste entre os campos verdes e férteis e os terrenos áridos e fumegantes do Karthala é de tirar o fôlego. E como se tudo isso não bastasse para envolver as Comores num halo de magia, até o nome delas tem uma origem igualmente fascinante, vinda de outro mundo, ou melhor, de um asteroide. A palavra Comores vem do termo árabe Qamar, que significa lua,
Acredita-se que os antigos navegadores árabes, ao observar o arquipélago do mar, notaram que as ilhas principais, ao desenharem seu contorno, lembravam a figura de uma lua crescente flutuando sobre as águas do Índico, uma metáfora perfeita para descrever um lugar que, até hoje, parece mais um sonho lunar do que um país deste mundo. E assim, entre danças sagradas, perfumes encantados e vulcões que sussurram histórias antigas, nos despedimos das Ilhas Comores, um lugar onde o feminino é força, onde o invisível é respeitado e onde até o silêncio tem alma. Se esse universo mágico tocou você de alguma forma, deixe seu comentário. Vamos adorar saber o que mais te surpreendeu ou emocionou. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar viajando com a gente por culturas tão fascinantes quanto essa. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Nos vemos na próxima viagem.